Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de uma maneira rica e abundante. Família, mais uma semana onde Deus tem operado de forma sobrenatural. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse recado do início logo desse nosso bate-papo, porque a matéria que eu vou passar para você essa semana é muito forte. E eu tenho acompanhado de perto muitas famílias. E para você que não viu, eu fiz uma postagem outro dia no meu Instagram falando sobre pais e filhos, falando um pouco sobre um exemplo que serviu para a minha vida e serve até hoje e me faz entender a forma de lidar com os meus. De pai para filho, é a série de mensagens essa semana por aqui e eu creio que Deus falará muito ao seu coração. Vamos a um trecho dessa pregação e eu volto com vocês. E não se esqueça, daqui a pouco nós vamos orar e eu gostaria que você segurasse na sua mão a peça de roupa de um filho, a fotografia da sua família. Nós clamaremos e o Senhor ouvirá. Eu nunca vou esquecer de uma atitude da minha mãe. Eu era pequeno e tinha um desenho animado chamado He-Man. Alguém lembra desse desenho animado? Pois bem, tinha uns bonequinhos e na época tinha o boneco do He-Man, tinha os outros personagens, mas tinha um esqueleto. E tinha um rapaz, e era difícil de encontrar o esqueleto na época, né? Tem esses brinquedos que lança e você não encontra. E o menino da escola tinha um esqueleto. E ele começou a arengar tanto comigo, dizendo: eu tenho esqueleto, você não tem, tem esqueleto, você não tem, que um inimigo ali tomou minha mente no dia. Eu era garoto, devia ter o quê? Uns 6, 7 anos. Eu falei: você tinha, mas você não vai ter mais. Quando ele virou as costas, eu peguei o esqueleto dele, botei dentro da bolsa, fui para casa. O menino ficou chorando: cadê meu esqueleto? Cadê meu esqueleto? Eu bem quietinho. Sério tava, sério fiquei. Cara de paisagem, fui para casa. Chegando em casa, mamãe, a primeira coisa que fazia era perguntar: como é que foi o teu? Como é que foi isso? Aprendeu o quê? O que você aprendeu na escola? Eu falava: aprendi isso. Tá bom, então tá bom, vai tomar banho que você vai almoçar. E nesse intervalo ela mexia onde? Na bolsa. Não tem esse... Pais, aprendam uma coisa: não existe privacidade em jovens que moram dentro da tua casa. É o meu quarto, é o seu quarto o quê? Você paga? Então eu vou entrar quando eu quiser e vou ver o que eu quiser e ponto final. Os pais estão com muito medo hoje em dia. E é por isso que essa juventude aí, que não paga nem Wi-Fi, domina tudo. Mamãe abriu a bolsa, quando abriu a bolsa, quem estava lá dentro? O triste do esqueleto. Mamãe sabia quais eram os brinquedos que eu tinha. Acabei, tomei um banho certinho, fui descer para almoçar, aquela coisa toda. Mamãe disse: ei, de quem é esse brinquedo? Eu disse: não sei. Ela falou: o quê? Não sabe? Aí vai daqui, vai da colar e pressão. Eu tome, é do menino, ele te emprestou? Falei: não. Ela fala: então tá bom. O que mamãezinha fez? Botou o uniforme de novo, me pegou pelo braço, me levou aonde? Na escola. Chegou lá, a escola estava meio que fechada, bateu. Meu filho pegou o brinquedo não é dele, não sei de quem que é. Pessoal, a mãe dele falou que ele tinha. Pois bem, não eduquei filho para isso. A senhora me perdoe a vergonha que eu estou passando. Chegar em casa a gente vai se acertar, e vocês sabem o que é se acertar, né? Até hoje eu não esqueço desse acerto de conta. Se acertou bem acertado mesmo. E nunca mais eu peguei nada que não era meu. Mas por quê? Porque ela estava de olho. Fique de olho, esteja atento. É o celular, deixa eu olhar. É a mochila, deixa eu olhar. É bolsa, deixa eu olhar. Pode olhar. É filho, mora dentro da sua casa. Vem cá.
Deixa eu passar um pente fino aqui, vamos ver como é que está essa situação. Aprenda isso. Ah, pastor, eu já acho errado porque, sabe, eu acho que tem que confiar. Sim, tem que confiar, mas esse é irmão desse. Não, mas a minha filha é criada na igreja. Meu filho foi criado na igreja, irmãos. Eu já vi muita gente criada na igreja que daqui a pouco dá problema. Se não vigiar, se não estiver em cima, se não aprender a cuidar, você acaba perdendo. O que aconteceu comigo, eu acredito que aconteceu com muitas pessoas da minha geração. Houve um tempo na história desse mundo onde os pais faziam muito pouco e os filhos ovacionavam, ou seja, aplaudiam os pais. Hoje os pais fazem muito e os filhos criticam e alguns chegam a dizer: não faz mais do que obrigação. Eu temo porque o futuro de uma geração depende da posição de uma geração. O futuro da geração posterior depende do posicionamento da geração anterior. Por isso que nós plantamos para colhermos no futuro. O que minha mãe fez comigo não foi me humilhar, porque talvez nesse tempo alguém poderia falar: a mãe humilhou o filho. Não. O que minha mãe fez comigo foi simples. Ela plantou na minha vida. Ela plantou uma semente que germinou e que hoje me faz falar sobre o assunto e ensinar sobre esse assunto. Não é que aquela atitude me tornaria um meliante, mas poderia ser uma semente que ficasse no meu coração, a semente da sagacidade, como quem diz: bom, ninguém me pegou, então vou fazer de novo. Porque essa é a sina do meliante. Ele acha que ele é mais esperto que todo mundo, até que ele para ou na cadeia ou, infelizmente, debaixo de 7 palmos. Vendo isso, quando eu postei lá no meu Instagram essa mensagem, muitos pais começaram a entrar em contato comigo, muitos familiares. Eu sempre prego isso na igreja. Aqui na igreja as pessoas aprendem bastante, a gente ora, tanto eu quanto minha esposa. Mas como eu preguei no Instagram, muita gente de fora começou a fazer contato. E isso me fez entender, pois eu acredito muito que o Espírito de Deus, ele quer transformar maldição em bênção na sua casa. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que tudo tem o seu tempo. Pois bem, é o tempo de você retomar as rédeas. Principalmente você, pai, que vai me acompanhar essa semana, você, mãe, que vai me acompanhar essa semana, você que é padrasto, você que é madrasta, você que é enteado, enteada, filho, filha. Essa semana é imprescindível para você entender algumas coisas concernentes ao reino do crescimento, principalmente no que diz respeito a pai e filho. Eu digo pai no sentido singular da palavra, porque serve para mãe, filha, enfim, padrasto e enteado e assim consecutivamente. Bom, por esses dias, quem é mais próximo sabe disso, minha filha mais velha completou 12 anos. Eu sentei com ela e disse assim: olha, eu quero te dar um conselho. E boa parte do conselho que eu dei a ela é o que eu vou ministrar para vocês por esses dias. E eu quero que você entenda na íntegra para que o Espírito de Deus se manifeste na sua casa. O texto sagrado, lá no livro de Jó, a Bíblia nos ensina, no capítulo de número 1, no versículo de número 4. Jó era um homem muito rico, então os seus filhos consecutivamente tinham uma vida plena. E no versículo 4 diz assim, e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos
e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Então vamos lá. Qual é o papel de um pai? E nós falaremos muito sobre isso aqui ao decorrer do nosso estudo de pai para filho. Mas eu quero começar com essa parte que é imprescindível: orar. Jó, ele não deixava de orar pelos seus filhos. A oração, ela não pode ser feita somente no templo. A oração não deve ser feita somente na igreja. A oração não deve ser feita somente por um momento de necessidade. A oração, ela deve ser feita em todo o tempo. Há um dever de orar sempre, nunca desfalecer. Orai sem cessar, clamas a mim, responder-te-ei, pedi, dá-se-vos-á. Enfim, nós temos que fazer uso da oração. O próprio Senhor Jesus, através da oração do Pai Nosso, Ele nos ensina que nós devemos clamar ao Pai. E muitas das nossas orações, elas devem ser de portas fechadas, no quarto, falando com o Pai, pois o Pai é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Agora, por que o Jó fazia isso? Porque às vezes nós pensamos o seguinte: o problema é só na nossa geração. Mas se nós observarmos a trajetória dos filhos de Davi, se nós observarmos a trajetória dos filhos de Eli, que nós vamos falar ao decorrer dessa semana, nós vamos observar que era um ninho de mafagafa, cheio de mafagafinho. Então, os mesmos problemas decorrentes do passado, é claro, muda-se o cenário, muda-se os personagens, mas o espírito, o problema é o mesmo. Então Jó, ele já pensava: olha, meus filhos fizeram festa. Eles conseguiram contemplar de uma vida regalada que, graças a Deus, eu tenho. Então acontece muito, e o missionário R.R. Soares pregava esses dias, ele citou esse exemplo do pai rico, filho nobre, neto pobre. E isso acontece muito. Possa ser que você fez de tudo e tem feito de tudo para os teus filhos e eles não estão reconhecendo. Pelo contrário, até dizem que você deveria fazer mais. Existem filhos que entram no jogo de chantagem. Não entre nesse jogo. Se você é pai, é padrasto, é madrasta, seu nível está aqui, não entre nesse jogo. Você deve sim apresentar essas situações no mundo espiritual. E o posicionamento como pai, aí sim deve ser um posicionamento analisando as coisas de uma maneira fria, sem pedra nas mãos, sem autoritarismo, sem violência, com muita comunhão com Deus e santidade. Por isso que Jó se levantava nas madrugadas. Porque aquele que tem falta de sabedoria, ele tem que pedir a Deus. E ele dizia: se porventura os meus filhos pecarem contra Deus, se eles fizerem alguma coisa, Senhor, já está aqui o holocausto, está aqui o sacrifício. Então Jó, ele tinha um compromisso com Deus, independente da fé dos filhos. Então, o que fica de lição para você hoje é simples. Independente se o seu filho é da igreja, se ele não é da igreja, se ele usa drogas, se ele bebe, se ele vive uma vida dissoluta, a sua fé tem que ser independente da dele. Você não pode buscar a Deus simplesmente porque a vida dele está melhor essa semana e relaxar consecutivamente. Não. Continue firme, continue buscando a Deus, mas faz anos que eu estou na igreja buscando e eles não vêm, não tem problema. Salvação é individual. Mas você precisa fazer como Jó. Faça a sua parte, faça bem feitinha. E você verá que operando o Senhor ninguém impedirá. Bom, a primeira lição que eu deixo para você hoje é essa. De Jó, se levantar pela madrugada e apresentar a Deus a vida de seus filhos, independente de qual seja a situação deles. O Senhor conhece o seu coração e Ele quer, através do seu coração, abençoar a sua casa. Tá ok? Amanhã a gente volta com a segunda lição. Vamos falar com Deus. Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu venho a Ti, em oração, meu Pai, por dezenas de pais
milhares de mães que ao decorrer do dia acompanharão. E eu creio, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ó meu Deus, que a Tua palavra se cumpra, meu Pai, de uma forma sobrenatural no coração de cada pai, de cada mãe, que precisa muito do Teu poder e da Tua unção. Ó meu Deus, que todo e qualquer entrave satânico caia por terra. Que toda e qualquer barreira do inferno não prospere. Meu Deus, não é um pedido, é uma ordem. Espírito do mal, saia dessa casa, saia dessa família. Bata em retirada agora. Meu Deus, é um filho que foi para as drogas, é uma filha que diz que não quer saber de ir na igreja, que o negócio dela é outro, que ninguém entende ela. Meu Pai, entre com o Teu poder agora. E que toda a opressão, meu Pai, que todo esse peso que está aí dentro dessa casa, meu Pai, não resista ao poder sobrenatural do Teu nome, o Teu santo nome. Eu abençoo a Tua casa, meu amigo. Eu abençoo a Tua casa, minha amiga. Sejam prósperos, sejam libertos os Teus filhos. Eu abençoo a fotografia, documento, peça de roupa, chave. Abençoa a vida daquele que está num leito de hospital, ó Pai. Chegue com o Teu poder, porque pais que oram pelos seus filhos, veem filhos mais fortes em meio a essa sociedade. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Está abençoado não só você, mas também a sua casa. Levante a sua cabeça e saiba que Deus tem o melhor para você. Envie essa mensagem para 10 pessoas, porque você vai abençoar muitos pais que estão tendo dificuldades de lidar com seus filhos. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal ativando as suas notificações e comente abaixo: eu sou um pai verdadeiro, eu sou uma mãe verdadeira, eu sou um pai raiz, eu sou uma mãe raiz. Coloque isso abaixo, deixe o nome do Senhor ser glorificado, porque os seus filhos serão benditos, serão abençoados, tá bom? E além de colocar a frase ao qual eu citei, escreva o primeiro nome dos seus filhos abaixo, daqueles que você precisa vê-los prostrados aos pés do Senhor. Deus fará uma grande obra e Ele é fiel para terminar. Um beijo no coração, um forte abraço, até amanhã, que Deus abençoe.